Você já leu um comentário na internet que te deixou com raiva? Ou até mesmo naquele almoço em família, seu tio deu uma opinião diferente que a sua e você se estressou? E ali se transformou num campo de batalha ideológico. Então, essa é a atual realidade que estamos vivenciando hoje. Algo que acontece no trabalho, na família, junto dos amigos. Estamos transformando a nossa vida num campo de batalha, aonde que precisamos provar para o outro que nós estamos certos e o outro errado. Nem que para isso acabe nossa amizade. Hoje eu não estou aqui para provar quem está certo, seu lado A ou seu lado B. Eu estou aqui para conversar com você que isso não importa no campo de vista psicológico. Precisamos entender que nós estamos polarizando a sociedade devido a opiniões diferentes. Essas opiniões diferentes, elas são formadas principalmente durante a nossa infância. Nós temos o direito de mudar de opinião. E a gente não pode se afastar do mundo porque só a nossa opinião está certa. Na jornada de hoje, o objetivo é acabar com a cegueira de achar que só a nossa opinião está certa. Nós estamos aqui para compreender que tudo foi formado durante o tempo, durante a nossa infância, na nossa cultura, na nossa sociedade, na nossa religiosidade e principalmente no meio que a gente escolheu viver, no meio dos nossos amigos. Precisamos entender que ninguém nasceu com um manual ideológico político debaixo do braço. Todos nós tivemos uma cultura e uma formação diferente, na escola, na própria sociedade, na comunidade onde nós vivemos, porque a sociedade é um grupo em geral, mas a comunidade é um meio. Às vezes você veio de uma periferia, às vezes você veio de um condomínio. Cada pessoa vai ter uma realidade diferente, uma formação ideológica diferente. E nem por causa disso, uma ideologia é superior à outra. E nem por esse motivo precisamos nos distanciar um dos outros. Eu vivenciei um momento na minha vida onde eu morava numa casa que valia milhões. Depois, eu fui para a miséria, passei necessidade e só comia o básico do básico do básico. Hoje, graças a Deus, eu estou vivendo no caminho do meio. Não tenho nem muito, nem pouco, mas estou bem, estou feliz. Tenho minha casa, minhas contas estão pagas. E por esse motivo eu tenho propriedade para falar que são mundos completamente diferentes. A cabeça de alguém que tem muito dinheiro, ela nem imagina o que passa na cabeça de quem mora na periferia. E assim vice-versa. Valores são diferentes, prazeres são diferentes. Algo que para você pode te deixar muito feliz, para ele é só mais um dia de domingo. Eu lembro que por muito tempo foi comum comer no McDonald's, Burger King. Eu sou do Rio de Janeiro, então era muito comum comer em fast food. Quando a situação apertou, ir em um fast food se tornou um dia de felicidade. Algo que para mim era um dia como qualquer outro. E hoje eu consigo enxergar essa realidade. E aí eu penso, quem é mais feliz? Porque para aquele que tem muito, ele nem sente felicidade quando ele conquista aquilo. Porque para ele é só mais um dia. Mas para quem é pobre, é um dia muito especial. Não estou querendo romantizar a pobreza, claro que não, porque esse não é meu objetivo. Pelo contrário, a pobreza ela é triste. Mas eu preciso que vocês entendam que a vida não é só o que vocês viveram. Não é só o que eu vivi. O mundo é rico de culturas diferentes. Cada cultura é mais diferente que a outra. O Brasil é gigantesco. Atualmente eu estou em Manaus, mas já morei no Rio, morei em Fortaleza. Então eu sei que cada local do Brasil tem culturas completamente diferentes e pensamentos sociais completamente diferentes. Quando a gente escolhe um lado, a gente acaba se tornando um advogado de uma ideologia. Quando a gente recebe uma informação, ou ela é positiva para o que eu acredito, ou ela é negativa para o que eu acredito. Se ela for positiva, ok, tudo certo. Aqui, é por esse motivo que eu acredito nisso. Se ela é negativa, a gente já começa a questionar.
a gente já começa a questionar a origem, a gente já começa a questionar a fala, a gente já começa a questionar se aquilo realmente é verídico. Existe um termo psicológico, é o viés de confirmação. O viés de confirmação nada mais é do que você apenas estudar e acreditar naquilo que você crê. O que você não crê, você nunca vai tentar estudar, tentar ver se aquilo realmente é certo. A rede social acabou criando bolhas através do algoritmo. A gente, quando acredita em algo, a gente curte aquilo. E aí começa a vir uma avalanche de informação positiva sobre aquilo que já reforça os nossos ideais. E o que isso acontece no nosso subconsciente? A gente acredita que nós estamos certos. Isso é um erro, porque o objetivo da rede social é lhe prender mais tempo nas telas. E quando algo começa a contradizer o que você acredita, você acha, está errado. Você desliga uma televisão, você sai da rede social, você se irrita e aí você entra no seu instinto de sobrevivência. Você volta para o seu instinto primitivo de fuga. Já que você não pode combater, você foge. Por que dói tanto quando a gente é contrariado? Quando a gente é contrariado, desperta o nosso instinto primitivo de fuga ou luta. O nosso córtex pré-frontal, que é onde que é racional, ele diminui. Porque o sangue é bombeado para o nosso corpo, para a gente reagir. Que nós precisamos entender como funciona o nosso corpo. Para quando isso acontecer, a gente pensar, é apenas a biologia acontecendo. Não tem ninguém me atacando. É apenas o meu corpo sinalizando que algo está acontecendo. Que algo está indo contra o que eu acredito. Até agora nós falamos sobre o impacto individual. Mas agora vamos pensar no impacto coletivo. O que acontece nessa guerra? A gente para as políticas públicas. Porque, como de um lado ninguém apoia as decisões do outro, nada vai para frente. Porque quando você defende ou quando você vota a favor de uma opinião que vai contra a sua filosofia, você é tido como traidor. E quem sofre nessa realidade? Nós. Nós, meros cidadãos. Em duas obras muito importantes que eu trago agora é A Arte da Guerra e Maquiavel. Essas duas obras elas tratam de um aspecto que a gente precisa pensar. Uma das principais táticas do inimigo para ganhar a guerra sem ter nenhum tipo de perca é dividir o outro time. E quando o inimigo divide outro time, o outro time está perdendo tempo se atacando. Enquanto que a gente está brigando nas redes sociais sobre opiniões fúteis, sobre políticas públicas fúteis, que não vai modificar realmente o nosso Brasil, eles estão lá, desfrutando dos benefícios do nosso dinheiro, ganhando 500, 600 mil, enquanto que a maior parte da população está aqui. Nós temos que reunir nossas forças, independente de esquerda ou de direita, para batalhar em prol de políticas públicas que vão melhorar a nossa segurança, o nosso bem-estar, a nossa saúde e principalmente a nossa educação. Existem dois filósofos que eu vou trazer agora. O primeiro é Sócrates. Ele tem um pensamento que é muito interessante para a gente. O quanto mais eu sei, menos eu acho que eu sei. É aquela frase, só sei que nada sei. Quanto mais eu acho que aquilo é uma verdade absoluta, mais aquilo prova que eu sei menos daquele assunto. Vou dar um exemplo. Eu sempre fui muito vinculado à igreja, eu sempre fui muito cristão, sempre acreditei muito em tudo, biblicamente falando. E estudando, começou a me gerar diversos tipos de dúvida e questionamentos perante a religião. E quando eu comecei a entender que tudo no mundo é feito de pessoas, que pensamentos podem ser perfeitos, mas para os pensamentos existirem, pessoas precisam colocar em prática, e as pessoas não são perfeitas. Então, mesmo que a ideologia socialista seja perfeita, ou a ideologia capitalista seja perfeita, independente da situação, ela precisa ser posta em prática por pessoas, e pessoas não são perfeitas. Então não adianta a gente chegar e criticar o socialismo ou o capitalismo, não adianta a gente chegar e criticar uma religião ou outra, porque tudo é formado por pessoas. É que nem um trabalho. Pode existir uma profissão perfeita e o trabalho ser horrível, porque ele é feito por pessoas, como pode ter pessoas que têm
trabalhos horríveis, mas o meio é legal, as pessoas são legais e ela vive bem. E é disso que a gente precisa entender. A gente tem que parar de julgar o outro, porque a gente pode ser o outro amanhã. Por eu estar com esse pensamento, muita gente vai me julgar e vai falar o seguinte: ah, você está em cima do muro, você apoia o outro lado. Em nenhum momento do vídeo eu falei que eu apoio um lado ou outro lado. Em todo momento do vídeo que eu falo que os dois lados têm pensamentos corretos, mas os dois lados também têm coisas que devem ser questionadas. E o principal, os dois lados são formados por pessoas. E pessoas podem ser mau caráter. Pessoas podem ser exploradoras. E qual é o nosso papel como cidadão? Entender como é que funciona a máquina pública e cobrar. Eu estou aqui dando uma ênfase muito grande na questão política porque é algo que está muito forte. As pessoas estão odiando, desejando a morte, matando os outros apenas por discordar do seu pensamento. Isso só prova o quão vazio é a sua opinião. Então, chegou um certo momento que eu já parto para a agressão. A caverna de Platão nada mais é do que as pessoas presas, vendo a sombra de coisas acontecendo. Elas sempre viveram ali naquela caverna. Até que, em um certo momento, alguém sai. Quando essa pessoa sai, ela vê o mundo. E vê que aquelas sombras que estavam passando na parede não são a realidade. E quando ela volta para contar, essa pessoa é apedrejada, as pessoas falam: não, você está errado, você está maluco. E é isso que a gente precisa entender. Será que o que a gente enxerga realmente é a verdade? Ou será que é tudo manipulado para a gente acreditar nisso? E voltando agora um pouquinho para Sócrates, eu não digo que eu estou certo. Eu posso estar errado. Mas perante toda a minha experiência de vida, qual é a conclusão que eu tirei? Eu acho que eu cheguei o mais próximo de encontrar um equilíbrio. De entender as diferenças pessoais e tentar encontrar uma equidade filosófica para todos nós vivermos em paz. Opiniões diferentes sempre vão existir. Uns gostam de churrasco, outros gostam de sushi. Mas nós precisamos viver em paz um com o outro. Agora, pessoal, eu vou passar um treinamento específico para vocês, para ajudar a lidar com essa situação, para ajudar a acalmar o seu coração quando receber uma opinião contraditória do seu pensamento. A audição ativa. Você vai chegar e você vai ouvir aquela pessoa que tem uma filosofia completamente diferente que a sua. E você não vai olhar com deboche, não vai fazer caras e bocas. Você realmente vai tentar entender o porquê que aquela pessoa pensa assim. Como foi formado aquele pensamento daquela pessoa. E perguntar: por que você acredita nisso? Fale aspectos que isso foi bom na sua vida. E aí você vai tentar ter um pouquinho de empatia pelo outro. Se você gostou desse exercício, se você está gostando do vídeo, curta, se inscreve no canal, porque o objetivo do canal é trazer esses questionamentos psicológicos e filosóficos para fazer a gente pensar. Num mundo tão automático, onde que a gente tem excesso de dopamina em feed de Instagram e redes sociais, TikTok, eu venho trazer para vocês assuntos que vai fazer você realmente pensar. Pensar se o caminho que você está seguindo é o caminho certo. Fazer você se autodescobrir e se relacionar melhor com as pessoas em volta de você. Chegando no final, eu venho trazer uma frase para você. Discordar é um direito. Desumanizar é uma escolha. Não seja uma pessoa ruim. Eu creio que você é muito inteligente. Eu creio que você é uma pessoa muito boa. Que às vezes é só o seu instinto. É só o nosso instinto humano, nosso instinto animal, de querer provar que nós estamos certos e que o outro está errado. Apenas porque ataca o nosso ego. É difícil ouvir isso. Esse vídeo até que ficou um pouco maçante. Mas eu quero que vocês entendam que todos nós precisamos evoluir. Independente de esquerda ou de direita, se você é católico, evangélico, macumbeiro, espírita, umbandista, budista, todos nós estamos numa caminhada de evolução. E às vezes a gente só precisa ouvir. E é isso que eu venho trazer para vocês. Não transmitam o mal nem o ódio. O mundo já está cheio de raiva, cheio de ódio. A gente precisa ser feliz. É difícil. Eu sei que é difícil ser feliz. A gente está tão cansado. Chega do trabalho estressado. Tanta coisa para pagar. Conta
o salário não aumenta, as contas só aumentam. Tá difícil, tá muito difícil. Tá muito caótico. Mas se você acredita um pouquinho em Deus, reze. Se você não acredita, medite. Pense em você, mas evolua. Respire fundo. E se sentir necessidade, a terapia está aí. Fazer terapia não é um sinal de fraqueza. Fazer terapia é um sinal de coragem, é um sinal que você viu que você não estava bem. Muitas pessoas hoje não estão bem. A rede social distanciou muita gente um do outro. Então vamos voltar a se aproximar. Num vídeo atrás eu falei exatamente sobre isso. Que a amizade verdadeira é saber lidar com opiniões diferentes que a nossa e mesmo assim querer ter aquela outra pessoa próxima da gente. Porque pessoas, para só reafirmar nossas opiniões, o mundo está cheio. Famoso baba-ovo. Eu garanto que esse baba-ovo não vai estar nos momentos que você mais precisar. A gente precisa de pessoas do nosso lado que queiram estar do nosso lado. Mesmo com opiniões diferentes da nossa. E a gente precisa estar do lado de pessoas também querendo estar. O ser humano é sociável. Então é isso, pessoal. Curta, siga e compartilhe. Principalmente no grupo de família. Precisa voltar, ter um almoço em paz, reunir todo mundo no churrasco, igual sempre foi. Tá bom? Tchau, tchau, pessoal.